Então, nós começamos com a comparação e um contraste, e eu só quero nos levar atrás um passo e introduzir um artigo que publicaremos mais tarde nos meios de comunicação, no Media Broadcast. Então, nós fomos para essa história aqui para mostrar como esses problemas nos Estados Unidos, eles começaram no seu início. Principalmente quando a gente quer marcar 1619, o ano significativo que foi. Então não é um tema que foi agitado tão amplamente pela imprensa o ano passado. E não é apenas uma introdução à escravidão, mas também é o primeiro representante do governo que colocou uma lei dominical sobre essa colônia. E foi introduzido através dessa lei de igreja e Estado, essa união. Depois nós vemos como isso foi com a Revolução Americana e a Constituição, a Igreja e o Estado sendo separados, não só sendo anunciado que todos os homens são criados iguais, que foi colocado em prática com a abolição da escravidão, mas também com esse marco de que Igreja e Estado deveriam separar. Então, se isso tivesse sido colocado em prática, nós veríamos aquilo que a gente chama de estabelecimento, onde os estados começaram a remover algumas denominações em estados nomeados por denominações. E é um trabalho particularmente feito por Thomas Jefferson. E foi assim que nós começamos os nossos estudos há um mês atrás. Foi 1798 a eleição entre Thomas Jefferson e John Adams. Então eu quero voltar para esse gráfico que nós fizemos ontem, onde nós temos os religiosos e os indivíduos políticos que foram descritos não por nós, porque é um termo estranho a ser usado, mas como ovelha ninja. E parte desse movimento dominionista não se infiltrando não só na política americana, mas também naquilo que a gente chama das 7 montanhas. Então eu quero acrescentar mais um nome a isso, que seria nessa arena política, que seria Sam Brownback. E ele torna-se particularmente significativo por causa de qual área dos Estados Unidos em que ele se dirige. Com o voto que vai se dividir com esse presidente Mike Pence, ele já estava na nossa lista do Senado e confirmou um direito religioso de longa data. Ele era extrovertido e impopular e era para ser embaixador dos Estados Unidos em geral. Ele foi apontado como um embaixador dos direitos religiosos internacionais. Então isso foi no início de 2018, voltando atrás há alguns anos. Então algumas figuras cristãs como o reverendo Johnny Moore serviu na presidência durante a divulgação evangélica na campanha de Trump e foi elogiado como uma pessoa competente, apaixonado por esses grupos de questões como direitos humanos, e que fizeram essa campanha com esses votos, citando o registro sendo anti-LGBT do Brownback, tanto como governador como ex-membro do Congresso. Então, o que são muito criticados, historiador nacionalista, cuja profunda perspectiva enviesada sobre a história americana tem sido utilizado por vários republicanos políticos para reforçar uma falsa narrativa da América como uma nação cristã. Então, Sam Breck referiu-se frequentemente a Barton como um dos seus grandes heróis ao preservar o patrimônio da América e apareceu no programa de rádio como um dos construtores dessas paredes. No entanto, Barton é mais conhecido por uma série de livros, incluindo a intenção original dos tribunais, a Constituição e a religião, e ainda as mentiras do Jefferson, que argumentam que a América foi fundada por cristãos evangélicos como uma nação cristã, que os pais fundadores pretendiam que a América fosse gerida dessa forma. Então, Donald Trump aponta pessoas como David Barton e diz que ele é um dos
que pode preservar a América. Mas o que o David Barton fez com a história dos Estados Unidos? Ele destrói o literal. O literal que deve ser feito para compreender o espiritual. Particularmente a pessoa que tem que destruir é Thomas Jefferson. Então é Thomas Jefferson que recusou, enquanto ele estava no ofício, anunciar essa ação do o Dia de Ação de Graças, porque estava linkado ao protestantismo. Então ele queria separar isso. Então foi o Thomas Jefferson que queria remover essa denominação protestante, sendo removido desse estado na Virgínia. Então isso foi inscrito no seu epitáfio. Então, Thomas Jefferson foi quem ajudou a fazer o caminho disso com a primeira emenda. Então, Thomas Jefferson e David Barton têm sido bastante bem-sucedidos com isso, independentemente da forma como é descrito na história. Então, o Barton tem sido citado e elogiado por legisladores conservadores, políticos como Ted Cruz, e outra pessoa que está também no nosso quadro, que é a Michelle Bachmann. Então vocês vão ouvir o nome dela surgir bastantes vezes. Quando a gente fala em relação à igreja e Estado. Então Sam Brownback é referido pelo Barton como fornecendo a base filosófica por muito esforço republicano. Então, essa é uma afirmação incrível de um homem nomeado para liderar essas relações internacionais da separação de igreja e Estado. E eu disse que David Barton, então, tem providenciado essa parte filosófica que serve de base a muitos dos republicanos nos partidos dos Estados Unidos. Então, muitas das figuras políticas, incluindo Ted Cruz e Roy Moore, abraçam de uma forma cristã esse nacionalismo ou dominionismo e fazem disso uma ideia de base. E dizem que eles estão institucionalmente separados, mas não influentemente separados. Então, esse artigo também vai ser publicado mais tarde no nosso Media Broadcast. Então, nós falamos de Thomas Jefferson e o que ele estava fazendo em 1798 e precisamos manter isso em mente do que dissermos sobre o que está acontecendo hoje e o que estava acontecendo particularmente no meio do Partido Republicano. Então, com essa proeminência política do Brownback, isso tem se expandido ao longo dos últimos anos. E o trabalho de Barton tem sido regularmente defendido pelos cristãos dos direitos políticos, mais amplamente em 2010. Então, Glenn acenou-lhe então, como o homem mais importante na América. E também pelo seu trabalho como historiador em 2011. O ex-político Mike Huckabee disse que esses participantes em redescobrir essa conferência na América. Então, aí a gente vê obtém essa liberdade de religião. Então, eu não quero que a gente perca de vista, quando a gente fala dessa história da religião, dentro do Partido Republicano, no partido político. Depois a gente avançou e começou a falar do início dos anos 1800, como o protestantismo se dividiu socialmente conservador e socialmente liberal, desenvolvendo e dividindo a questão da escravidão. Depois Charles Finney tendo o seu papel importante também sobre essas visões religiosas que o levou a promover reformas sociais, mas que também é um elemento interessante ligando esse movimento abolicionista. Foi o primeiro movimento feminista. Então, se eu tivesse que citar um livro interessante que eu não tenho aqui, mas você vai conseguir encontrá-lo em outras fontes, é bastante fácil de evidenciar que esse movimento abolicionista foi diretamente
liderado ao primeiro movimento feminista, porque o que eles estavam ensinando era que todos os homens são criados iguais e os seus direitos de liberdade e educação. Então, quando a gente começa ensinando esses princípios, eles começam muito facilmente a se ramificar para outras áreas e, particularmente, começou se ramificando nesses direitos iguais da mulher e educação da mulher. Então, é por isso que quando a gente tem essa faculdade de Oberlin sendo formada isso não discrimina raça ou gênero. Então, foi um dos colégios, uma das faculdades, primeiras faculdades aceitando mulheres e negros nos Estados Unidos. E esse lugar, então, esse colégio, essa faculdade, foi liderada por Charles Finney, que era um defensor vocal da anti-escravidão, escravatura, e também da educação para a igualdade das mulheres. Então, assim, a gente encontra essa divisão do protestantismo e eles se apoiam em ambos os lados dessa grande divisão social. Então, eu quero nos lembrar, já que estamos nesse assunto, isso não foi ensinado aqui, mas foi mencionado com algum detalhe na escola que tivemos em Portugal. Quando a gente começa a ver o que aconteceu no início do século XVIII, nós temos um movimento abolicionista e é particularmente a abolição da escravidão que começa esse movimento. E o que segue automaticamente? Feminismo. Então, tudo isso está acontecendo na história nos anos 1800. Então, o que vai liderar depois do feminismo? Seguir. Então, a gente tem também a introdução de alguns grupos de LGBT que ainda eram as consequências sociais de declarar a posição das pessoas ou a sua posição sexual, as suas preferências, que ainda levavam a tal discriminação, que as pessoas ainda escondiam na sociedade, mas que começou a sair no século XVIII. Então, foi aí que houve as primeiras agitações. Então, a gente tem isso no século XVIII e muitas pessoas não aceitaram a abolição dos escravos pela questão racial, porque era tão evidente que isso estava levando ou conduzindo a outro problema, que era o feminismo. Se eles libertassem os escravos, o que isso faria com as mulheres na América, que então queriam obter uma educação na América? Charles Finney também não pensou nisso muito bem. Ele pensou que eu poderia simplesmente dar educação às mulheres, isso não ia impactar a sociedade. Mas se você olhar para isso mundialmente, quando você educa as mulheres num país de terceiro mundo, o que acontece com a natalidade? Isso baixa. Por quê? Porque não só elas são instruídas, mas elas também começam a mover-se para um ambiente de trabalho. Começam a querer seguir uma carreira, começam a ter menos crianças, menos filhos, começam a sair para fora do lar, de casa. Então, mesmo esses liberais, eles não gostaram dessa ideia, dessa tendência, mas eles não perceberam qual seria a consequência dessa parte na educação. Então, mesmo isso que começa a abolição, isso leva outras pessoas a dizerem: eu deveria ser dado direitos iguais perante o Estado. Eu deveria poder ter educação. Então, nós falamos um pouco mais sobre isso em Portugal, porque nós não fomos para os anos 1800, mas fomos para o final do século XVIII. E é uma das únicas 2 vezes que a gente consegue ver isso numa sequência distinta de passos. Então, nos anos 1900, a gente tem esse movimento dos direitos civis. E isso foi para qual assunto? Raça. Então, isso leva diretamente à segunda onda do feminismo. Gênero. Estes movimentos seguem um após o outro. Temos o movimento da abolição. Depois temos o feminismo no início do século XVIII, com a introdução da educação, de uma educação mais formal para as mulheres. Depois nós temos as primeiras agitações
dos homossexuais, que começam então a falar, a ser mais reconhecidos na sociedade sem a perseguição. Temos os anos 1900, onde temos esse movimento dos direitos civis e a segunda onda do feminismo, e depois nós temos o Stonewall, que é o LGBT, no ano 1969. Então a gente tem no século 18, 19, e temos essa sequência de passos a partir de questões raciais, e eu pretendo fazer mais amplo do que apenas raça, mas isso também está relacionado com a imigração e outros grupos minoritários. E depois isso nos conduz à igualdade de gênero, o que leva à igualdade também para os LGBT. E a gente pode ver isso de forma externamente, como essa sequência de passos acontece. Até o ponto que as pessoas finalmente precisam reconhecer que quando a Constituição fala de separação de igreja e Estado, isso significa não forçar a percepção moral cristã de alguém, e significa que o Estado também não pode discriminar. Todos os homens são criados iguais, independentemente da sua preferência sexual ou da sua cor. Se você quer usar essa palavra homens, isso deve ser interpretado como homens e mulheres, todos. Então a gente começa a ver isso nos anos 1800, 1900. E é aqui que eu quero desviar um pouquinho, porque eu tenho um pouquinho de um problema. E é difícil eu falar disso numa reunião no Zoom, mas nós temos um problema atualmente nesse movimento. Era como estar agora no Facebook, fazer parte de uma empresa, observando o que as pessoas estão dizendo, não representando essa empresa no Facebook, mas não olhando realmente para o que essa empresa quer dizer. Então, eu, na verdade, nunca faço nada no Facebook. Eu estou no Facebook, mas é só para caso as pessoas queiram me contactar. E também eu tenho algumas outras razões para estar lá. Mas nesses últimos meses, quando eu começo a olhar mais para isso, eu começo a ver que a gente tem realmente um problema nesse movimento. A gente tem uma crise nesse movimento que eu acho que as pessoas não reconhecem. E eu quero dar então alguns outros exemplos daquilo que está me preocupando dentro desse movimento atualmente. Um dos que eu talvez não teria tanta preocupação se eu não tivesse acesso a Facebook e ao que as pessoas postam nesse movimento. Quando eu apresentei em outubro de 2018, eu me levantei perante o movimento de sexistas. Então, 99% de um movimento sexista e racista. E eu ainda tentei me controlar de uma forma respeituosa, ainda que eu soubesse que isso era abertamente sexista. Eu poderia ter abertamente sido desrespeituosa com essas pessoas, com as pessoas que me desrespeitaram. Mas eu não fiz isso. Eu sou uma embaixadora para outra pessoa. Então eu não represento a minha própria causa, a minha própria dor. Cada um de nós somos um embaixador. E o que me preocupa são algumas coisas. Primeiro, a linguagem que as pessoas nesse movimento usam para representar essas crenças para si mesmo. A Hillary Clinton perdeu a eleição por várias coisas. Primeiro, por causa de Putin, por causa de Steve Bannon, por causa do sexismo na sociedade, mas ela também perdeu a eleição quando ela se levantou e ela chamou um grande número da população dos Estados Unidos de deploráveis. E deploráveis significa alguém que merece censurar e desprezar. Então, o desprezo significa a sensação de que uma pessoa ou uma coisa está sob consideração, algo inútil ou merecedora de desprezo. E o problema que eu vejo que está acontecendo dentro desse movimento é que nós saímos do adventismo conservador, que é essencialmente um protestantismo conservador e que mostrou particularmente através do FFA. Então nós vimos a feiura da forma como eles usavam metodologia e a forma como eles se comportavam. E o que essa mensagem foi feita para fazer não era para que eu tivesse que me levantar e expressar aos sacerdotes, levitas ou netineus que eles me enojavam por ver o seu sexismo. Não cabia a mim
ir para as redes sociais e atacar pessoas, mas como embaixador eu deveria apresentar a verdade. Algumas pessoas aceitaram e outras não. Mas ao invés disso, o que eu vejo acontecer é que em vez da mensagem mudar pessoas, o que ela faz é redirecionar um comportamento errado de raiva e uma mentalidade feia que já existia nas pessoas. Então a gente pode pegar nessa mentalidade, a gente não deve pegar na mentalidade do FFA e redirecioná-la para um grupo de pessoas. Como a Hillary Clinton, o que ela fez foi perder a eleição porque ela chamou esse grande grupo de pessoas da população americana, ela os desconsiderou, tratou-os como inúteis, merecedores de escárnio. Então, isso é uma palavra que a gente vê muito linkada ao sexismo e ao racismo. Então, eu sei que isso machuca, que isso dói. Muitas mulheres trabalharam durante anos nesse movimento sobre esse sistema de opressão e elas sabem que isso dói. Mas nós estamos aqui como embaixadores e nós não temos que fazer essa luta nas redes sociais para pessoas, quer sejam sacerdotes, levitas, netnews ou pessoas públicas. Não é uma luta pública nesse sentido. Então, essa mensagem, à medida que ela nos leva para essas questões, não é para a gente ficar preso no assunto de raça. Seria como uma pedra para a gente dar um pulo. Vai de raça, nos leva para gênero. E depois nos leva para os LGBT, pessoas que estão atualmente sofrendo com a pena de morte. Nas nações africanas, onde os americanos, esses fundamentalistas protestantes, têm influenciado a lei para trazer essa pena de morte para esse grupo de pessoas que deveriam ter direitos sobre a Constituição, que não deveriam ter essa moralidade cristã protestante forçada sobre eles. Então deveria ser uma pedra para pular, para a gente mudar o nosso coração, para nos mudar e para trazer um nível de empatia, de amor e respeito para cada ser humano, não apenas humanos que concordam conosco. Então, quando a gente olha para como essa mensagem deveria supostamente nos mudar, o que não é suposto fazer é ter nos presos numa só questão e depois nos redirecionar com esse mesmo comportamento feio, severo, para com aqueles que não concordem conosco. Então, eu não iria suportar ou apoiar esse chamado de Donald Trump. Eu não apoio essa linguagem que está sendo utilizada por alguns nesse movimento contra esse direito religioso. E não importa quão más ou erradas as suas ações são, quão racistas ou sexistas, isso não justifica que esse movimento vá agora representar de forma errada o reino de Deus. Então não vamos cometer esse mesmo erro de Hillary Clinton. A esquerda ainda comete esses erros e nós não fazemos parte da esquerda. Nós somos do reino de Deus. Nós não temos nenhum reino com Trump nem com Hillary. Nós temos o nosso próprio reino. Então, se a gente compreende isso, a gente entende isso, a gente sabe de quem nós somos embaixadores. Não representando Donald Trump e nem representando Hillary Clinton. Então, para pegar nessa mentalidade do FFA, aquela mentalidade dura que rebaixa outras pessoas, por mais justa que a gente acha que a nossa causa seja, redirecioná-la para aqueles que discordam de nós seria representar erroneamente o reino de Deus. Então eu vou dar outra teoria de conspiração que nós podemos colocar aqui também, e é uma das teorias de conspiração que eu vi nessas últimas semanas. Então o Trump caminha por uma rampa, vai descendo uma rampa, e ele faz isso de forma bastante cautelosamente. Então eu tenho dificuldade a descer essa rampa. E o que é que Trump tem dificuldade em descer essa rampa? Ele disse que ela é escorregadia. Obama conseguiu subir essa rampa. E esquecendo que Donald Trump tem 74 anos. E então por que Trump tem dificuldade a descer essa rampa? Será que ele está morrendo e as pessoas não estão nos dizendo? Isso é uma característica de uma teoria de conspiração. E ainda as pessoas que eu sigo e respeito na mídia da esquerda, eles estão usando cada vez mais essa metodologia e tendo esse sentimento de justificativa. Lembrando o que aconteceu nesse
período de tempo da década de 1840, originalmente o norte era forte, sabiam o que estava certo, mas à medida que o sul começa a agir cada vez mais agressivamente, o norte sentiu que tinha justificativa ao copiar esses mesmos padrões de comportamento. Então é isso que eu vejo acontecer externamente. Nós compreendemos que os líderes dos netineus devem fazer essa transição da esquerda para os meios de comunicação desse movimento. E existe uma razão para isso, do porquê que essa liderança deve mudar ou vai mudar. Então nós sabemos que para o mundo, nós sabemos quem vai arar o mundo, conhecemos a sua chuva serôdia, temporá e a colheita, mas aqui nós temos uma mudança de liderança. E quem os conduziu nessa história do seu arar e da chuva temporá não é os que os lideram nessa história. Essa liderança aqui do mundo torna-se esse movimento. Por que essas fontes de informação não nos podem conduzir para essa história? Essas fontes de informação não podem mais conduzi-los porque não são fontes seguras para seguir. Então nós precisamos vigiar cuidadosamente, porque nem todo aquilo que é postado, que nós vemos, é de confiança. E a razão é porque eles pegam essa mentalidade daquilo que Donald Trump está fazendo. Quando Donald Trump disse em 2016 e os seus apoiantes disseram: olha para o shake, a bebida da Hillary Clinton, ignorando que ela talvez só bebeu um pouquinho de água, acharam que talvez ela estava tendo algum tipo de ataque, e foi errado que a gente interpretasse isso dessa mesma forma. E agora eles interpretam isso também com Donald Trump. Não digo que esses dois lados são iguais, mas o que a extrema-direita fez tem se tornado cada vez mais aceitável para que a esquerda participe, quando agora eles se sentem cada vez mais com raiva e com maior justificativa. Então acontece com essa extrema-esquerda e também com esse movimento, mas não deveria ser assim porque nós representamos um reino diferente. Então, a concepção dessa mensagem, quer ela tenha começado aqui com raça para gênero, para LGBT, era criar empatia, era para mudar o coração. Então, não deve isso ficar fixado apenas num só grupo. Se você pensar nos refugiados, nas pessoas que estão sofrendo ao redor do mundo, as mulheres que estavam sob controle do ISIS, e que agora são conhecidas como as mulheres desmaiadas, se uma delas estivesse sob controle do ISIS, por causa daquilo que ela sofreu, se eu fosse uma dessas mulheres e eu tivesse sofrido esses abusos nas mãos do ISIS, isso teria sido a tal ponto que se eu estivesse sendo abusada e eu visse algo que estivesse cheirando à minha volta como algo particular ou uma cor particular. Há agora uma questão enorme no Médio Oriente, que agora as mulheres são conhecidas como as mulheres que desmaiam, que apenas desmaiavam na rua. Então, a cor verde, associar a cor verde, acontece com o que elas associam. Então, a gente precisa aprender a associar as coisas com aquilo que Deus vê. Não significa que tal coisa não existe como deplorável. Então, não interessa se são da extrema-direita e não interessa se eles saíram desse movimento e eles me detestam porque eu sou mulher. E um outro ponto que eu gostaria de mencionar enquanto estamos nesse assunto, raça foi o primeiro passo. Porque a menos que a gente consiga entender igualdade de raça, você não consegue compreender igualdade e aceitar isso quando se trata de gênero. E ainda assim eu vejo no Facebook que há muitos apoiando os protestos e apoiando também esses saques, citando o Martinho Lutero. E no dia seguinte eles estão fazendo comentários sexistas em relação ao comportamento de mulheres. Qual é o seu problema? Isso deveria ter sido fácil, mas isso não é tão fácil. Então, para citar o Martinho Lutero e dizer que você aceita os protestos, não é passar o teste. Porque se esses homens que estão postando no Facebook e essas irmãs, se elas de forma genuína acreditassem
igualdade de raça, nessa desigualdade de raça sistêmica que está acontecendo nos Estados Unidos, e quão profundo são a extensão desse sofrimento e o que isso tem causado. Então, o seu comportamento correto não deveria ser engajar nesses protestos, mas corrigir os seus próprios corações, voltarem para suas esposas e irmãs e filhas e corrigir o seu próprio comportamento. Pagar essas reparações. E eu sei que nesse movimento, na maioria dos casos, isso não está acontecendo. Isso não é aceitável. Não é aceitável não compreender e aplicar esses princípios universais da igualdade. E eu ainda sei que à medida que eu falo e eu ensino, eu posso falar sobre raça e encontrar esse acordo universal, mas eu ainda conheço esse desconforto que acontece quando eu falo de gênero. E eu sei que muitas das famílias, daqueles que protestam ou querem protestar essa igualdade de gênero, reparações, tratamento correto de irmãs e esposas, isso não acontece. Isso não é passar o teste. Isso tem que mudar o coração. Mas, no entanto, aqueles que estão se opondo a nós dentro e fora do movimento, eles não são deploráveis. Nós precisamos ter cuidado como nós falamos e como tratamos essas pessoas, até quando se trata do presidente dos Estados Unidos, por muito que eu discorde dele. Então, voltando para o nosso estudo, encontramos essas duas questões, esses dois problemas. O movimento de abolição da escravidão, ligado ao movimento feminista, e que se ergueu no início dos anos 1800. Vemos o protestantismo dos dois lados dessa questão, desse assunto. E encontramos em 1844 que se dividiu o protestantismo a tal ponto que dividiram em duas igrejas separadas. Por isso que nós temos os batistas do norte e os batistas do sul. Isso continua para alguns deles até aos dias de hoje. Falamos então de Sam Brownback. Falamos do seu papel como embaixador da América para a liberdade religiosa. E o que nós queremos fazer quando nós continuamos a semana que vem, é olhar para esse termo de liberdade religiosa e como isso tem sido usado de 1798 em diante, e seguindo então a sequência do primeiro exemplo para o segundo, para o terceiro exemplo. Mas primeiro estamos a tratar dessa questão de escravidão. Citando agora o Washington Post. Se é o Washington Post, discriminando em nome da religião. Segregacionistas e detentores de escravos foram eles que o fizeram. E vou terminar com esse artigo. No século XIX, os escravistas e os seus simpatizantes defendiam apontando a sua presença na Bíblia como prova de que se enquadra no plano de Deus, e interpretavam nas histórias bíblicas como de Caim e Abel a suposta maldição. Como prova disso, eles diziam que Deus tinha feito esses americanos negros para serem escravos e que os abolicionistas queriam distorcer a Bíblia e ameaçavam essa ordem social cristã. No Sul, esses extremistas argumentavam que não tinham o direito de impor suas próprias distorções. E então a ortodoxia perigosa e todos os outros líderes pós-escravatura empregavam essa linguagem de liberdade religiosa. Então, este princípio foi levado a um valor cultural significativo e solidificaram o mesmo. Sua própria visão da escravidão como um ponto central era uma preocupação religiosa, e foi precisa a guerra civil para abalar essa noção partilhada por muitos nórdicos brancos e também alguns sulistas, que a liberdade religiosa era uma razão para evitar ações anti-escravistas,
após a guerra e os anos de reconstrução, terminou com os brancos do Sul e os do Norte que queriam restabelecer os laços sociais e econômicos com essas ideologias atualizadas pós-escravidão, mais antigas, para apoiar um regime emergente de Jim Crow, que era um dos pregadores da segregação racial e um dos políticos e especialistas que desenvolveram essa segregação. Então, essa teologia popular segregacionista defendeu o Sul reconstituído, uma ordem racial como Deus divinamente tinha ordenado, e tinha criado as raças para se separarem e não tinham intenção de se misturar. Através desse período dos direitos civis e para além dessa teologia permitida, apelos segregacionistas à liberdade religiosa, que moldou um distintivo cristianismo racial branco num processo muito semelhante aos seus precedores pró-escravidão. Os segregacionistas do século XX argumentaram que o movimento de direitos civis estava a tentar impor uma ideologia estrangeira anticristã, até comunista, que destruiria a raça cristã, que era a Ordem no Sul. Então, esse argumento, que era primeiramente pró-escravidão nessa história, está sendo argumentada em prol da liberdade religiosa dos do Norte e do Sul, que foram defensores da escravidão, defenderam dizendo que era sua liberdade religiosa praticar a escravidão, porque era uma crença religiosa que eles tinham da sua interpretação literal para literal do Novo Testamento e do Velho Testamento. Esse é um artigo bem extenso e é um bom artigo, então a gente vai publicá-lo no Media Broadcast. E é um artigo que continua mostrando como isso se espalha através do movimento da guerra civil, os direitos civis, perdão. E a gente vê então como é baseado isso nos direitos civis, da liberdade religiosa. Então vamos parar por aqui e a semana que vem a gente vai olhar para isso mais profundamente. Temos artigos muito bons para ver o que aconteceu nos anos 1870 e 80 e como isso levou à lei dominical, isso teve um impacto na comunidade judaica. Então, a gente vai olhar mais para esses argumentos a favor da lei dominical. Depois a gente vai continuar nessa demonstração de como isso ainda continua funcionando nos dias de hoje, como a gente consegue combinar essas duas histórias e ter uma compreensão correta do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Então lembre-se que a gente está na nossa história, no aumento de conhecimento sobre a lei dominical. A nossa dispensação dos 144.000 vai de 2021 até o aumento de conhecimento de 2001 para o aumento de conhecimento de 2019, até a formalização de 2021. Então, nós temos muito mais a compreender sobre com o que esse marco se parece, e o que a história vai nos dizer é o que 1850 e 1888. E vamos continuar a próxima semana. Querido Pai Celestial, te agradecemos pelas nossas bênçãos, agradecemos pela forma como o Senhor tem liderado esse movimento. Conseguimos ver desde o início, Senhor, que o Senhor tem liderado um povo para fazer um trabalho específico. Precisamos ir para o mundo e falar da natureza verdadeira do reino e do rei. Mesmo com as nossas boas intenções, Senhor, que a gente não interprete de forma errada com o que se parece esse reino. Que o Senhor lidere aqueles que estão passando por dificuldades agora. É um tempo difícil por várias razões para muitas pessoas, mas como movimento eu peço que o Senhor nos lidere e que essas pessoas possam te honrar e te respeitar e ser teus embaixadores nesse período de tempo. Nós sabemos, Senhor, que nós temos que levar essa mensagem ao mundo, que é o nosso mandato levar também para a igreja e que o Senhor nos prepare para isso. Que, Senhor, se nós estivéssemos preparados para fazer esse trabalho, o Senhor teria nos deixado fazer o trabalho, mas como não estamos, claramente o Senhor nos põe em tempo de espera.
Te agradeço por tudo, Senhor, e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém.